Olá, hoje nós vamos aprender como montar uma DRE dentro do Power BI, demonstração do resultado do exercício. Dando uma olhadinha aqui, essa é uma DRE no Excel que eu recebi a missão de estar colocando dentro do Power BI. É um exemplo hipotético que eu montei com dados fictícios, tá, pessoal? Para demonstrar aqui didaticamente. O que uma DRE consiste, né? Ela demonstra a priori anualmente, mas ela também pode ser mensal, como essa aqui é, né? Ela demonstra as contas de resultado de uma empresa. E ela tem uma hierarquia, uma ordem, uma lógica, demonstrando desde a receita até o lucro final. Então, dando uma olhadinha aqui, a primeira linha dessa tabela é a receita bruta, ou seja, a receita com as vendas de produtos ou serviços, né? Aqui na minha não tem nenhuma subconta aqui dentro, mas pode ter várias outras contas. Aí, o segundo grupo seriam os abatimentos da receita, que seriam as devoluções, descontos comerciais. Aqui você pode ver que eu tenho um subnível aqui, né? Descontos sobre contratos, bonificações e doações. São todos os abatimentos da receita, ok? A receita bruta mais o abatimento de receita, a gente vai ter o subtotal de receita líquida, tá? Por que eu falo mais? Porque tudo que for receita, ou seja, tudo que estiver entrando, ele tem o sinal positivo, tá? E as deduções, elas vão ter os valores negativos, então por isso que eu falo soma. A gente soma um com o outro. Se as deduções forem maiores do que os recebíveis, aí a gente vai ter um valor negativo, um saldo negativo, ok? E após a receita líquida, nós temos os custos de produção, né? Onde entra a mão de obra direta, matéria-prima, insumos, produtos químicos, são custos que estão relacionados diretamente ao produto ou ao fornecimento de um serviço. A receita líquida mais os custos da produção geram a margem bruta, ok? A margem bruta, após a margem bruta, nós temos as despesas operacionais, que elas não estão diretamente proporcionais ao produto ou serviço. São as despesas para manter aquela empresa, por exemplo, mão de obra indireta, né? Onde você tem mão de obra de escritório, engenharia, etc. A manutenção do prédio, manutenção de equipamentos, pode estar ou não ligado à produção, mas neste caso não, hipotético. Telecomunicações, onde entra internet, serviços de cloud, etc. Consultorias, aluguéis, materiais de segurança, ok? Então a margem bruta mais as despesas operacionais geram o famoso EBITDA, que é a sigla de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, né? Que traduzindo seria os ganhos antes do impostos, taxas, depreciação e amortização. Ele mede, muitas empresas adotam esse aqui como o indicador principal de eficiência operacional de uma empresa, tá? O EBITDA. Após o EBITDA, nós temos o resultado financeiro, que seriam despesas bancárias, receitas, aplicações, juros sobre empréstimos, etc. E o EBITDA mais o resultado financeiro, vamos ter o EBIT, né? Que seria só Earnings Before Interest and Taxes, porque o próximo item seria imposto de renda e contribuição social. O EBIT mais o imposto de renda e contribuição, os impostos, né? Nós vamos ter o lucro líquido, ok? Então essa é a estrutura básica aqui. Depreciação e amortização também entraria aqui, ok? Mas essa seria só mais uma conta, então acabei nem colocando, mas não vai afetar o nosso exercício aqui,
tá? É lógico, esse plano de contas varia de empresa para empresa. Outra coisa em comum, né, que nós temos é a comparação das contas com um ponto de referência, que seria nessa análise vertical, onde cada conta ela é comparada com a receita líquida. Pode ver que a receita líquida é 100%, né? Então, cada conta, a razão, a divisão, né, da receita bruta para a receita líquida, no caso da 105,3%. Então, esse é o cálculo, ok? Análise vertical. Já o AH seria análise horizontal. O que seria análise horizontal? Eu estou comparando essa mesma conta com o ano anterior. Então, horizontal. Por isso que eu estou comparando aqui 2023 contra 2022, 2022 contra 2021. E aqui você pode ver que 20 não tem nada para cá, né? Então, essa seria a análise horizontal, ok? E vocês vão ver depois lá dentro do Power BI que essa conta, né, quando o percentual está negativo, que ele é ruim, quando o percentual positivo, ele é bom, ok? Claro que nós não vamos importar essa base para o Power BI, tá? Isso aqui é um exemplo. Imagina que um cliente veio e falou que quer colocar esse layout dentro do Power BI, mas a ideia é que nós colocamos direto do banco ou extrações, sem nenhuma tratativa. Aqui ele usa uma base, pode ver que está uma base até ok, né? Onde tem a conta, a data e o valor, já com um sinal, né? Então basta eu somar essa coluna. Só que a base dele é extraída em CSV. Deixa eu abrir aqui, ó, fatos. Então eu tenho aqui uma por ano. Então o pessoal lá tá abrindo. Da controladoria lá extrai uma vez por mês, né? E renova do ano e joga numa pasta, tá? Um CSV bem tranquilo. Então a gente vai fazer justamente isso. A gente vai pegar esses 4 arquivos, nós vamos ler lá no Power BI, unir, tratar e chegar no mesmo resultado. Então aqui dentro do Power BI, deixa eu minimizar isso aqui. Tenho aqui um de referência e esse aqui que está em branco, tá? Esse aqui não tem nada, pessoal. Tá vendo? Você ainda não carregou nenhum dado, só tenho aqui um texto. Então eu vou aqui direto em transformar dados. Então a minha nova fonte vai ser vou obter de uma pasta, né? Só que eu posso tratar um arquivo só, que eu já verifiquei que a estrutura deles são iguais, né? Então eu vou tratar um só, depois através de uma função vou obter os dados dos outros 3, tá? Então eu vou aqui nova fonte. Primeira coisa, esqueci de falar, vamos criar um parâmetro aqui, que é o caminho da pasta, tá? Eu gosto sempre de criar um parâmetro porque ele facilita bastante as coisas, principalmente quando vai trocar para trocar o arquivo, né, de lugar. Então eu vou pegar aqui o endereço, copiei, colei, colocar uma barra a mais aqui, esse é o caminho da pasta. A gente viu aqui que a estruturinha tá assim, né? Tá o caminho da pasta, o número do ano, ponto .csv, tá? Então vamos fazer o seguinte. Nova consulta. Vou fazer como se fosse obter um só, tá? Então, peguei o 2020 aqui, por exemplo. Vou dar um OK. Beleza. Então o arquivo tá aqui,
Vamos começar o tratamento dele. Antes de começar o tratamento dele, a gente vai ter que pensar em como tornar isso dinâmico, né? Então, se eu já coloquei o caminho da pasta aqui no parâmetro, posso usar ele aqui, ó, né? Tá vendo? E depois eu vou criar uma variável ano, .csv, para eu poder tratar isso aqui. Então, vou vir aqui no editor avançado. Ctrl Shift mais, não o zoom aqui para vocês poderem enxergar, né? Então aqui, antes da etapa fonte, eu vou escrever assim, ó, ano igual 2020. Só que eu vou escrever no texto, tá? E agora a fonte, aqui eu vou substituir, né, essa parte aqui por o meu parâmetro, né, que é o caminho pasta. Caminho pasta, concatenar com quem? Com minha variável ano, que eu criei ali. E um pedacinho de texto aí, .csv. Tá? Então já tá pré-dinâmica parada aqui. Beleza, não mudou nada, tá, pessoal? Ele só coloquei dentro de variáveis o caminho do arquivo. Beleza? Então vamos tratar isso aqui. Eu tenho aqui as contas, os meses aqui, sem problema, bem legal. Não tenho linha em branco, tenho 40 linhas só. Então aqui tá bem simples, né? Eu vou subir os cabeçalhos, né? Eu gosto de renomear aqui essas etapas para não ter espaço nem acentuação gráfica, né? Situação especial aí, cabeçalhos promovidos, tá? Até aí, beleza? Então, clicando em conta, eu vou aqui na guia transformar, aqui no cantinho, transformar outras colunas em linhas, beleza? Então, já transformou aqui na minha conta, atributo e valor. Eu já vou pegar aqui, ó, no atributo e vou renomear para data. Ok? Outras colunas não dinâmicas, não. Eu vou escrever unpivot. Ok? Aqui na data, eu vou transformar para o formato data, né? Eu já não obtive o ano aqui, né? Então eu vou concatenar essa data com um ano, tá? Então eu vou inserir uma próxima etapa. Então eu vou usar a função table transform columns, que eu vou alterar no lugar, né? Essa função altera no lugar. Então a minha tabela anterior é pivot, 2 chaves, porque eu posso passar várias transformações. E vou transformar a coluna data com a operação, né? Each, porque é para cada linha, né? Então, underline, porque eu estou referenciando a cada linha da coluna data. Each e vou colocar aqui esse carinha, barra e minha variável ano. Tá? Só que se eu fizer só isso, ele vai gerar um texto, né? Então eu quero uma data disso, né? Então é date from. Envolvo esse cara aqui no date from, certo? Date.from, e aqui já vou tipar essa coluna como data. Type date. Perfeito. Então já vou escrever aqui, ó, data formatada. Beleza? Eu posso usar essa etapa ainda para já transformar essa coluna valor em número decimal, né? Então eu posso aqui, ó, depois dentro dessas chaves passar uma nova transformação dentro de chaves. Só que agora da coluna valor. Eu quero each number from
underline, que é a linha do valor, e type number. Economizo etapas aí no transformação. Type number. Ok. Certinho. Opa. Passa para lá, enter. Beleza. Então, conta data valor, né? Então, na verdade não é só a data formatada aqui. Eu vou colocar colunas formatadas. Colunas formatadas. Ok. Então, com isso eu já fiz o ETL que eu preciso de uma das tabelas, né? De uma das tabelas. Agora eu vou fazer para as 4. Como que eu faço para fazer das 4? Muito simples, né? Eu vou transformar esse tratamento aqui numa função chamada fx trata CSVs, tá? Só que eu ainda não transformei. Eu venho aqui no editor avançado. Esse ano aqui ficou muito fácil, né? Então agora, o que eu faço? Dou um enter, abro uma chaves, escrevo aqui, ó, ano as text. Ele vai receber um texto, tá? E agora eu comento essa linha aqui, que ela não vai varrer. E agora esse ano aqui vai ficar dinâmico. O caminho da pasta não é um só? Então, ok. E aí ele vai esperar um ano. Legal? Agora nós vamos obter os arquivos da pasta, tá? Então, nova fonte, mais pasta, conectar, parâmetro. Tá vendo que eu escolhi parâmetro caminho da pasta? Já tá aqui. Só transformar dados, não combinar. Beleza. E aqui já tá bem legal. Por quê? O que tem aqui, né? Nesse name aqui? Tem justamente os anos, né? Então, o que eu quero é usar esses carinhas aqui como parâmetro. Só que antes do CSV, né? Antes do CSV. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou inserir uma próxima etapa. Que vai ser um table add column. Na etapa fonte. O novo nome vai ser dados. It. Aí sim. Qual é a função? Fx trata CSVs. Ela está esperando a variável ano. Só que a variável ano está aqui dentro, né? Eu preciso extrair. Então é text before delimiters, dot, né? E já vai rolar. Então, text before delimiter. De qual coluna? Da coluna name. Qual o delimitador? O dot, né? O ponto. Fx e aí já vai rolar, tá? Ele vai gerar uma tabela. Tá, foi lá pro final, certeza. Ó, já tá aqui, ó. Cada uma das tabelinhas já tá me esperando ali, beleza? De todos os anos. Então, na verdade, para mim só interessa agora essa coluna, né? Então eu já posso envolver aqui, ó, a table select columns dessa própria tabela e coloco aqui no final a coluna que eu quero, que é dados. Tá lá. E aí eu vou expandir, tiro essa tique aqui e vou lá. Já tenho a minha tabela fato aqui completa, tá? Só não esqueci de tipar os dados, né? Então quero texto, data
e número decimal. Ok? Só adequar aqui as etapas, né? Então vou colocar aqui, ó, dados extraídos, renomear dados expandidos, tipo alterado. Ok? Então tá prontinho, tá? Eu preciso de um outro arquivo que seria o plano de contas, tá? Então deixa eu abrir ele aqui no Excel. Que ele tá aqui já, cadê? Plano de contas. Para que serve esse plano de contas, tá, pessoal? Para justamente dizer quais são as contas analíticas e quais são as sintéticas, tá? Esses são termos técnicos, tá? Mas basicamente assim, as contas analíticas é onde existem os lançamentos de deduções e despesas, né? De receita e despesa. E sintéticas, elas são contas que têm o saldo dessas contas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter lançamento na conta salários, encargos e benefícios. Eu não vou ter lançamento na mão de obra direta. Essa aqui é uma conta sintética, porque ela é um subtotal dessas três contas aqui. Tá vendo que eu tenho até um nível, né? 4.1, 4.11. É igual um índice mesmo, tá? E aqui eu tenho um índice só para deixar na ordem. Toda empresa vai ter um plano de contas, tá? E aqui eu tenho uma chave, um ID de grupo, tá? Que eu tenho tabelinha de grupo, que vocês podem olhar aqui, que eu tenho alguns grupos, né? Macros, né? Que são a receita, os abatimentos da receita, que são o primeiro nível daquela tabela, né? Que eles sempre vão existir, né? Aqui na conta, pode ver que eu tenho contas que eu não tenho abertura, por exemplo, insumos, produto químico, esse tipo de coisa, né? Mão de obra indireta MOI com MOI, com salários, encargos e benefícios, perdão. E ó, manutenção já é uma conta de saldo, tenho duas aqui dentro dela. Então isso que a gente vai tratar, eu vou ter que importar essas duas tabelinhas lá para dentro, tá? Então vou fechar aqui. Onde que tá? Aqui. Opa. Perdão. Então vamos lá. Nova consulta, passo o trabalho do Excel. Subir um nível aqui. Plano de contas. Esse material eu vou deixar aqui na descrição, tá, pessoal? Para vocês baixarem e poder treinar aí, tá? Enquanto carrega aqui, já vou pedindo desculpa da minha voz, do meu estado. Tô muito gripado, tá, pessoal? Muita tosse. Então me desculpem mesmo, mas eu não ia deixar de gravar o vídeo dessa semana, não. Então vamos lá. De contas. Então aqui eu quero renomear para só tipar para número inteiro. Aqui vou tipar para texto. E aqui número inteiro também. Mesma coisa aqui, número inteiro. E aqui texto. Ok? F dados de contas de grupos. Pessoal, nem vou colocar uma de calendário aqui no M, tá? Muito simples, vou criar uma lá no Indax mesmo. Beleza? Então, fechei e apliquei. Ok, vamos ver os relacionamentos. Já fez os relacionamentos. É um snowzinho flake aí. F dados de contas e de grupos. Tá vendo? Grupo ID e depois de conta com conta. Tá? Vamos criar uma de calendário rapidinho aqui. Então, modelagem, nova tabela. De calendário. Deixa eu aumentar aqui para todo mundo acompanhar. De calendário.
Vamos obter da tabela fato, né? Então, var início. Eu quero anos completos, então quero o start of year, quero o início do ano. Do min. F dados, data. O que tá reclamando? Acho que é first date, então. Tá, aí não reclamou. Beleza. Var início, então final. Final vai ser o end of year do last date, data da fdados, ok? Então já tenho minhas datas iniciais e finais. Agora eu posso sim pegar minhas datas, que vai ser calendar início e final. Beleza? Aí já posso retornar. Meu return vai ser um select columns da tabela datas. Por que eu faço isso? Porque eu já ponho o nome de data aqui, não preciso ficar renomeando. Data, bricochets date. Beleza? Agora vamos fazer um add columns nessa tabela, tab, vírgula. E aí sim, vou colocar o ano, que vai ser o year da data, o mês, colocar nome do mês, nome do mês, o seu format da data, 4 M's, PTBR, não sei se é necessário ou não, mas vamos supor. Vou copiar esse aqui que eu vou colocar o abreviado agora. Nome do mês abreviado. Só tira um Mzinho aqui. Já era. Agora eu só preciso do número do mês, né? Número do mês. Com esse é o month. Data. Ok. Já criou a de calendário. Vamos ver se está certinho. Ok. Só formatar como short date que eu gosto. E pegar essa aqui, classificar pelo número do mês. E essa aqui também. E efetuar o relacionamento aqui. Cadê? Da data com a data. Prontinho. Então, meu modelo é muito simples. Só isso aqui. Beleza? Vamos criar também uma tabela de medidas. Então, modelagem, nova tabela. Medidas igual chaves. Chaves. Bom que você cria a tabela aqui, não polui teu Power Query lá. Então, eu vou somar essa coluna de valor aqui, tá? Então, nova medida. Vai chamar valor total. Então, sum do valor. E eu posso ocultar esse value e colocar o valor aqui. Já tem um valor grande aí, 672 milhões. Geralmente, pessoal, DRE, o pessoal trabalha na casa dos milhares, tá? Aí, nas médias, empresas aí. Então, eu já vou formatar para deixar em formato em milhar, tá? Deixa eu até copiar aqui do que eu já tô na minha colinha para não perder tempo. Então, valor total, formato dinâmico e vem aqui, ó. Beleza? Já deixei em milhar, tá bonito. Beleza. Nós vamos puxar aqui um visual de matriz agora. Matriz.
DRE basicamente é um visual de matriz, tá? Você pode implementar com alguns outros gráficos que eu vou até depois dar algumas dicas, né? Então vamos puxar esse valor total. Tá bem pequena a letra, né? Vamos aumentar aqui em grade. Colocamos 16. Beleza. E vamos começar, né? Se eu colocar aqui a conta, né? Já vê alguns valores aqui, né? E o legal é que, pela formatação que eu fiz, né? Aqui, o negativo já fica entre parênteses, né? Que é um padrão aí utilizado na contabilidade aí. A gente até pode colocar o vermelho também, mas o formato do número negativo fica assim. Então, já até trouxe, né? Aquelas contas que são diretas, né? Ela já trouxe o valor total. Se eu colocar o subgrupo aqui por cima da conta, né? E abrir, a gente vê que aqueles grupos que são iguais à conta, eles repetem, né? E isso que a gente tem que tratar. E é a grande dificuldade das pessoas trabalharem com DAX na DRE, é isso aí. Esconder esses valores aqui. Mas vocês vão ver que é muito fácil, tá? Ó, imposto sobre vendas tá legal, tá vendo? 120 é a somatória desse cara aqui, tá? Então, tá bem legal aí. Nas colunas aqui a gente poderia colocar o ano, tá? O ano já mostra. Esse total não faz sentido, né? Esse total não faz sentido. Eu vou deixar o ano aí e vou colocar o nome do mês aqui dentro de ano, tá? Porque se eu fizer drill down aqui, ele abre. Aí o total do ano faz sentido, mas o total dos anos não. Então, a gente pode vir aqui em subtotais da coluna, por nível da coluna. Do ano eu desabilito. Deixo só do mês habilitado. Então vamos subir o nível. Ok. Tá aí, bonito. E nós temos mais um nível, né? Nós temos as contas, né? Aquelas subcontas, né? Os grupos, perdão. Tá vendo? Que é os tópicos, os subtotais daquelas somas que nós falamos. Mas, por exemplo, desse grupo aqui, apenas receita bruta e imposto de renda tem ligação direta com a tabela fato. Eu não tenho nenhum grupo ID 2, por exemplo, na tabela contas. Eu tenho, perdão, é outro. Receita líquida, por exemplo. Receita líquida é um subtotal. Ele não é ele é uma conta que a gente vai ter que fazer. Que na verdade é a soma de tudo que tem antes dele. 4 eu tenho na contas, tenho. Então beleza, ele é o valor dele mesmo, tá relacionado. Por exemplo, 5 eu tenho na tabela contas? Não tenho. Então o que ele é? Ele é uma soma acumulada do que tem antes dele. Tá? Então, tanto é que se eu colocar o grupo aqui, ele não vai mudar nada. Ele só fechou, tá? Mas olha lá. Inclusive tá fora de ordem, né? Então, tá vendo? Receita, grupo, subgrupo e conta. Eu quero que ele traga só aqui nesse primeiro. Batimento de receita, tá até legal. Tá trazendo devoluções, mas se eu abrir aqui vai ter devoluções dentro de novo e eu não posso. Eu tenho que tratar isso. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ordenar essa coluna de conta por esse índice aqui. Tá? Classificamos pelo índice e o grupo classificar pelo grupo ID. Já começou a melhorar, tá?
Então, 1, 2, 2, tá vendo que não existe o 3? Por quê? Não tem valor para ele. A gente vai ter que calcular esse valor para ele, tá? Para não perdermos o foco, eu vou deixar apenas um ano aqui setado, tá? Eu vou colocar um segmentador com o ano, colocar aqui suspenso, coloquei 2023. Beleza. Então agora a gente já tem um foco maior. Agora nós vamos fazer uma medida desse tal acumulado. Porque para as contas que estão relacionadas, é uma simples soma. Então é bem simples, que já é o valor total aqui, tá? Eu vou adiantando. Eu vou puxar essa medida para a gente escrevendo juntos aqui, para ganhar tempo. Então, nova medida, que vai chamar valor DRE. Perdão. Então, a gente vai ter o quê? No normal, que é o que a gente já tem, vai ser a própria medida, o valor total. IntelliSense não está funcionando aqui, porque return. Vou dar um return aqui só para voltar a funcionar o IntelliSense. Então, é a mesma coisa, tá? Já vamos aplicar a formatação condicional igual aqui, ó, formato. Condicional não, formatação dinâmica. Dinâmico. Igualzinho, tá? Então, vamos lá formatar nossa medida. Continua. O que nós precisamos descobrir agora, tá? Quais são as contas daquela tabela grupos que são do tipo subtotal, ou seja, que elas naturalmente já têm valor, que é o caso da receita bruta, batimento de receita, custo de produção, elas já estão recebendo valores do saldo das contas internas dela, né? Então, o abatimento está recebendo devoluções, desconto. Agora, por exemplo, a conta 3, ela, que é a receita líquida, ela não tem conta nenhuma atrelada. Então, ela é uma conta que vai encaixar nas contas do tipo acumulado, que eu chamei aqui, tá? Então, primeiro a gente precisa descobrir quais são essas contas. Depois a gente se preocupa com o valor delas, tá? Então, como que a gente vai descobrir? O valor, contas, tipo acumulado. Uma dica que eu dou, escrever variáveis, sempre escreva com um underline na frente, porque na hora depois de puxar elas de volta, se der um underline, aparece todas, tá? Isso é um macetezinho. Então, aqui uma função de tabela, uma filter, tá? Uma filter na all, porque eu não posso permitir filtros externos nessa tabela grupos, tá? E eu tenho que procurar quais os valores do grupos tá lá na tabela de contas, simples assim. Se ela não estiver lá, quer dizer que ela é uma do tipo acumulado. Agora, se ela estiver lá, quer dizer que ela é uma do tipo normal. Simples assim, essa é a lógica. Então, se ela não está, então not de grupos, grupo ID, tá? Então, estou filtrando a tabela grupos. Se o grupo ID não está em values, nos valores da tabela de contas grupo ID. Então aqui, isso aqui me gerou uma tabela, tá?
prova disso, se eu copiar isso aqui e colar uma nova tabela, até copiar esse nome aqui, ó. Opa! Ctrl C. Que vem aqui em modelagem, nova tabela. Tá vendo? Ela gerou uma tabelinha só com aquelas contas que são do tipo acumulado. Era isso que eu queria, tá? Eu vou excluir ela aqui. Excluir do modelo, sim. Então tá aqui. Valor da RE, beleza. Então tá aqui minha tabelinha virtual criada. O que eu quero fazer agora é fazer o acumulado do grupo, né? Então lembra que, por exemplo, não tá aparecendo o grupo 3 aqui, né? O grupo 3, se não me engano, é receita líquida. Isso mesmo, grupo ID 3, receita líquida. Então ele não tá aparecendo aqui. Por quê? Ele não tem ligação direta com a tabela de contas. Ele é um acumulado do que vem antes dele. Então, por exemplo, 1, 2 e ele mesmo, 3, tem que vir aqui. Ele vai somar tudo que tem antes. Eu também não tenho o grupo 5 aqui. Então vai ser do 1 até o 5. Então é um acumulado pelos grupos. Então vamos criar esse cálculo do acumulado. Muito simples, tá? Então var acumulado igual calculate próprio valor total, dando um filter no all de grupos, onde o de grupo ID é menor ou igual ao max de grupo ID. É um acumulado clássico esse aqui, tá? Se eu retornar aqui, provavelmente vai vir estranho, mas ele já apareceu 3 aqui, ó. Tá bugado assim porque ele não é para acumular para as outras contas, né? Eu tenho que trazer o acumulado só para aquelas contas que a gente encontrou aqui. Então agora o trabalho vai ser o seguinte: a gente vai ter que encaixar cada variável ali em cada pedacinho. Vamos começar pelos mais fáceis. Por exemplo, receita bruta, tá? Esse valor aqui está se repetindo na conta, no subgrupo e no grupo. Como eles são iguais, eu quero que traga só no primeiro nível. Não tem que trazer para esses dois. Entendeu? Então, eu tenho que fazer um jeito de bloquear isso. Então eu vou pela lógica do seguinte: se no contexto do grupo for igual ao contexto do subgrupo e ele estiver no contexto do subgrupo, então traga em branco para mim. Vamos escrever isso. Então var result vai ser meu resultado. Então eu já vou chamar um switch aqui, true, min de grupo é igual. Quando eu coloco min, ele tá chamando na verdade o grupo do contexto ali, tá? Então for igual do subgrupo, dá um shift enter aqui, 2 espaços, e se estiver no escopo is in scope subgrupo, então eu quero que ele retorne blank para mim. Beleza? Já vou testando por partes, tá? Já vou retornar o normal aqui. E essa variável result vai ser aqui. Vamos ver. Ó, já sumiu, tá? Já sumiu aqui.
porém para devoluções não foi tratado. Por quê? Para devoluções ele não está no grupo e subgrupo, ele está no subgrupo e conta. Então aquela lógica que eu fiz aqui eu vou fazer para cá também. Então vou até copiar esse carinha aqui para não perder a sintaxe. Então na verdade não é grupo, né? Esse aqui que passa para lá, né? Passa como nível maior. E aqui vira conta, né? Conta que também passa para cá. É legal ter essa noção de padronagem nos códigos que te facilita bastante. Então a gente tratou uma condição e tratou a segunda condição. Aconteceu nada? Parece que não, mas vamos ver. Opa, funcionou. Devoluções só traz aqui, porque é igual. Para que vai trazer aqui? Para que eu vou abrir, né? Aqui mesma coisa, frete sobre entregas, mas aqui onde tem mesmo, legal. Só que, cadê o 3, né? Ainda não tá trazendo. Porque a gente tem que forçar esse cálculo do acumulado acontecer só quando tiver essa conta. Tá? Então, como que a gente faz isso? Nós temos que pegar o grupo do contexto ali, né? Então, min, grupo, né? Como que eu faço para checar se o grupo tá dentro dessa tabela virtual filtrada, né? Tem uma função um pouco utilizada que se chama Select Columns. Ela permite você passar um argumento de tabela, que vai ser esse aqui. E eu vou dar um nome para essa coluna que eu quiser, eu posso até chamar de grupo. Quando eu apertar colchetes, ó, eu estou acessando as colunas virtuais dessa tabela aqui. Isso é show, né? Aproveita e deixa nos comentários se você já conhecia essa função Select Columns aí. Poderosíssimo, tá? Tem vários outros exemplos que dá para usar, isso é um bom. Então o que eu fiz? Se o contexto, o grupo do contexto, estiver aqui dentro desse carinha, que já vimos que foi filtrado, né? Eu quero que ele realize o acumulado. Se não, olha lá, tá trazendo normal. Ok? Vamos ver. Opa, já abriu 3 ali, hein? Abriu 3, só tem uns BOzinho aqui. Vamos resolver o que tá acontecendo aqui, ó. Ó, trouxe o 5. O que são isso aqui que tá errado, ó, tá vendo? 1, 2, lembra aqui do 3? Ele tá acumulando tudo que tem antes dele, então ele tá trazendo. 4, tá trazendo, ele tá trazendo subgrupos. Então, na verdade, eu tenho que falar o seguinte, acrescentar uma lógica aqui. Então, quando o grupo tiver nessa tabela filtrada, e não está no escopo de subgrupo, né? Porque eu quero, agora eu estou trazendo valor, não estou negando, né? Então, não estou no escopo de subgrupo. Aí sim, você faz o acumulado. Então ele não vai trazer para subgrupo o valor de acumulado. Return result. Então, medida completa ficou assim, pessoal. Vamos ver como ficou. Já vi que mudou algo ali. Então, ó, perfeito, né? É lógico que a hora que eu tirar esse valor total, ficou tudo perfeito. Então, ó, devoluções não abre, porque não tem nada. Receita também não, mas aqui descontos comerciais abre. Batimentos, perfeito, a mão de obra. Receita líquida tá aqui, né? Então posso subir. Olha lá, fechei tudo bonitinho. Lucro líquido aqui embaixo.
Se eu quiser abrir um nível, se quiser abrir outro. E aí eu tenho aqueles com algum nível e com outros não, né? Então eu posso agora tirar o filtro aqui, olha lá, um ano após o outro. Coisa linda, né? Agora nós temos duas medidinhas para fazer para completar aqui o trabalho, tá? Que são 2 percentuais. Primeiro é a análise vertical e a outra é a análise horizontal. Análise vertical nada mais é do que nós compararmos cada linha com a receita líquida, tá? E análise horizontal é a gente comparar cada linha contra a própria linha, só que do ano anterior, tá? Então vamos lá, nova medida, vou chamar de AV, de análise vertical. Primeira coisa que eu preciso fazer é pegar o valor de receita líquida, tá? Então vamos ver aqui. Então var receita líquida. Quem que vai ser minha receita líquida, né? Vai ser um calculate do meu valor DRE. Quando o grupo é igual 3, tô escrevendo igualzinho, tá ali na tabela. Receita líquida. Se você gostou até aqui, já aproveita, já deixa o like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder, hein? Return receita líquida. Vamos ver o que tá vindo, tá? Ele trouxe só para ele mesmo, né? Só que eu preciso que ele venha para todos, né? Se ele vem para todos, é simples, né? Tem que dar um all na de contas. E eu posso dar um all na de grupos também. Aqui ele não vai deixar, né? Tem que fazer aqui, assim, all. Na verdade, na all de grupos não precisa, porque aqui já tem, né? Isso aqui já... Se você viu minha aula de contexto, inclusive vou deixar um card aqui para você visitar lá. Isso aqui já tem um all grupo embutido, tá? Então não preciso pôr. Olha lá, trouxe receita líquida para todo mundo, tá? Então agora basta eu dividir o valor DRE pela receita líquida. Então var underline result, né? Result. Perdão. Divide o valor DRE por receita líquida. E var result vem pra cá. Fechou. Então aqui já tem um percentual. Deixa eu copiar o formatinho do percentual que eu tenho aqui. O outro que tá aberto, pra gente ganhar um tempo, porque eu não lembro de cabeça, não sou obrigado. Copiar, AV, formato dinâmico, tá aqui, ó. Aí, belezinha, tá vendo? Então, por exemplo, receita bruta é 105% da receita líquida, tá certinho, né? Desconto comercial é 1,3% da receita líquida, só que como é uma despesa, é um custo, então é negativo, então ele vem entre parênteses. A outra análise é a análise horizontal, o AH, tá? Então nova medida, AH igual. A gente primeiro precisa pegar o valor do ano anterior,
tá? Então, var ano anterior. Você repara que eu gosto de trabalhar muito com variáveis, né? Isso facilita pra caramba o trabalho. Então, calculate o valor DRE. Same period last year, mesmo período do ano passado. The calendário data. Ok. Lembrando que tem que marcar a tabela de calendário como data, tá? Eu não lembro se eu fiz isso. Marcar a tabela com data. Ok, validado como êxito. Agora então, o AH ele traz o valor do ano passado. Tá vendo que do 2020 não tem, né? E a AH de 2021, ó, tá trazendo o valor do ano passado. Certinho? Então, até aí tá ok. Então, AH, já pegamos o valor. Então, agora vem um cálculo diferencial, que é um pouquinho diferente do que a gente fez ali. Então, var result. Como nós estamos trabalhando com variações que podem ser tanto positivas como negativas, a gente tem que fazer esse cálculo diferencial. Então ele é um pouquinho diferente. Eu faço divide do valor da DRE menos o valor do ano anterior. E aqui eu chamo a função ABS. Por que ABS? Ela vai pegar um módulo, ou seja, o valor sem o sinal do ano anterior. Então ele está pegando a diferença do atual para o ano anterior, dividindo pelo absoluto do ano anterior. Então, com isso, ele vai me dizer se eu melhorei ou piorei perante o ano anterior. Então, independente do sinal, tá? Então, isso é bem legal. Result. Vou copiar o formato que eu tenho aqui pro AV. Copiar agora no AH. E aí, pode colocar ícones, pode fazer um monte de coisa. Tá vendo? O AH, análise horizontal. Então, tá aqui os subtotais, todos fechando e abrindo conforme dados. Se gostou, já deixa o like aí, se inscreve no canal, hein, pra não perder. E aí não esquece de ativar o sininho também, pra não perder as notificações, tá? Vou deixar assim, ó, fechadinho. E agora, para fechar, eu gostaria de deixar uma dica, tá? De uma construção de um dash, tá? Que fosse fácil navegar e analisar. Vocês podem estar utilizando. Deixa eu diminuir um pouco agora essa grade. Deixa eu com 12 aqui, tá bom? Espacinho aqui. Acho que eu vou subir. Opa. Vou descer um nível aqui, vai. Beleza. Deixa assim abertinho. Assim ficou legal. Vocês podem usar esse visual aqui, ó. Gráfico de cascata. As pessoas pouco utilizam. Ele é bem legal para demonstrar isso aqui, ó, que a gente pode colocar nele o valor da DRE e colocar um grupo aqui, ó, na categoria. E vamos tirar essa coluna de azul aqui, ó, coluna. Ó, que legal. Então ele mostra da onde você saiu, tira os abatimentos da receita, te mostra a receita líquida, até você chegar no lucro líquido. Ele é bem interessante, tá? Ele é muito legal para demonstrar visualmente tudo o que aconteceu aqui, tá? E se você filtrar, clicar aqui, ó, ele já vai filtrar a linha lá, tá? Custos operacionais. Isso é bacana. Eu gosto, né? De você, às vezes, não usar tanto filtros, mas você utilizar outros visuais para filtrar os seus dados, né? Como eu tô com um ano aqui, eu poderia colocar os meses aqui para estar avaliando. Então,
por exemplo, o que eu faria, tá? Colocarei o valor DRE aqui e nome do mês abreviado aqui bonitinho. Eu tenho aqui o valor, tá? E embaixo poderia seguir a mesma linha e colocar, por exemplo, o AV, análise vertical, tá? É lógico, estou fazendo tudo aqui muito rapidamente só para colocar em linhas, por exemplo, e habilitaria os rótulos de dados aqui. Então, você já tem um painel aí de análise bem completo. Então você consegue, por exemplo, clica aqui em junho, ó, você já vai estar vendo o que está acontecendo. Lógico, está todos os anos aqui, né? Mas poderia clicar em 2023, ó, e você já tem uma análise do que está acontecendo. Clica em 2021, você já vê 2020. Posso clicar só em custo de produção. Ele vai te mostrar a tua evolução. Mão de obra. Não, quero olhar encargos. Pô, tá legal. Tá negativo, mas tá diminuindo, né? Mas se eu clicar aqui em 2021, ele vai mostrar 2021. E aí você tem uma gama de recursos muito grande, né? E aí você pode brincar com formatação condicional, vários outros recursos aí. Beleza? Então, espero o seu comentário sobre o que você achou sobre esse vídeo da DRE. E também espero o seu like. Se você realmente gostou, se inscreve no canal, ative as notificações. Eu peço muito para ativar as notificações, porque mais de 90% do pessoal que é inscrito no meu canal não recebe notificações dos meus novos vídeos. Então, por favor, ative o sininho lá também, tá bom? Eu vou deixar esse material disponível para vocês estarem baixando e utilizarem. Fiquem à vontade e até a próxima. Forte abraço, até mais. Tomara que eu esteja melhor no próximo vídeo.